Saudações a vocês que acompanham este canal. Faz algum tempo que eu não posto nenhum PL MMA. Eu tive aí uns 10 dias muito cheios de afazeres, com muitas obrigações, tanto profissionais quanto familiares, mas eu não me esqueci não da série. Assim que possível eu vou retomá-la e continuamos com os livros de 9 a 12 até chegarmos ao fim. Mas, ainda que eu não vá falar de Marco Aurélio propriamente, eu pretendo fazer um vídeo para não deixá-los com nada, para não deixar o canal abandonado, e para falar um pouco da minha experiência com as ideias estoicas, as noções que eu venho estudando e tentando aplicar com altos e baixos, com dificuldades e descobertas, pelo menos desde 2011, quando eu me interessei por Epicteto e a partir daí certas coisas se abriram, certas coisas foram se encaminhando. No lugar onde eu trabalho, na sala onde eu fico a maior parte do tempo, eu imprimi uma efígie de Cérbero, né, o cão de 3 cabeças do inferno. Segundo o Hesíodo, ele tem 50 cabeças, segundo as versões mais autorizadas, enfim, que se tornaram mais clássicas, são apenas 3. Eu tenho uma efígie de Cérbero e escrevi em cima assim: conheça seu inimigo. E coloquei 3 características, 3 problemas que me parecem os mais difíceis de resolver, 3 dos meus demônios principais, né? Um deles é a ira, que está à esquerda, o outro é a tristeza, que está à direita, e no centro a questão da dispersão. Pensando aqui na minha própria experiência, naquilo que meditar sobre as ideias dos estoicos me proporcionou, não apenas isso, mas também a experiência que vem com a idade, né? Eu diria que desses 3 demônios, 2 deles foram mitigados, ou a ação deles acabou sendo diminuída com o tempo, né? A ira e a tristeza são demônios que ainda me acompanham, são problemas que eu ainda tenho, mas eu tenho um certo controle hoje sobre isso e creio que as ideias dos estoicos foi algo que me ajudou nesse resultado. São coisas de que eu sou presa ainda, são coisas que me atacam, mas eu creio que tem um modo de debelar essas sensações agradáveis, essas paixões, né, como diriam os antigos, não apenas os estoicos, por meio de uma visão mais racional, mais realista das coisas. Eu não diria que eu estou totalmente imune, de modo nenhum, à ira e à tristeza, que são a mesma coisa fundamentalmente, né? Porque a diferença é de energia apenas, mas trata-se de uma não aceitação das coisas como elas são. Eu não estou totalmente imune a esses demônios, a esses problemas, a essas características que me assediam, mas eu tenho meios de diminuir a quantidade de tempo que isso acaba me atacando. Eu tenho meios de, debelar essas coisas após uma certa quantidade de tempo, pelo menos. E tem a questão principal para mim, que é a da dispersão. A dispersão é algo em que, minha aplicação estoica e minha aplicação de outros tipos não conseguiram atingir, né? Ou atingiram muito pouco. De fato, eu sou muito disperso, a minha curiosidade é algo que flana demais, que passeia demais. Abro um livro, leio 30 páginas e eu abandono. Penso em um assunto, vou perseverar neste assunto, na semana seguinte o abandono. A questão da internet acentuou tudo isso, né? Porque agora nós temos a oportunidade de ficar pouco tempo num assunto e logo passar para outra coisa, ou nós temos a possibilidade de não perseverar em algo por um tempo razoável,
para que aquilo seja assimilado ou não, e continua sendo o meu maior problema, certamente um dos motivos fundamentais que me levaram a me distanciar da academia. Eu não tenho, ou não tenho tido, né? Ou pelo menos não tive a insistência necessária, a perseverança necessária para me dedicar a certos assuntos por um tempo X e cumprir todos aqueles pré-requisitos acadêmicos de mestrado e doutorado, embora, enfim, eu tenha condições de seguir nisso. Mas, infelizmente, a dispersão foi algo que sempre me acompanhou e acabou me levando para longe desse litoral, para longe dessa costa, como ventos, né, contrários que me levaram para longe desta costa. E neste sentido, o estudo dos estoicos me parece algo que foi bastante alvissareiro na minha vida, porque trata-se de uma coisa que, desde que apareceu, por volta de 2011, não me distanciou mais. Então, no meio de toda a minha dispersão intelectual, né, sobretudo, os estoicos sempre me interessaram. Então, sempre voltei a eles de tempos em tempos e percebi que havia uma constância de interesse naquilo. Comecei a perseverar, comecei a ler esses escritos sem parar, até adquirir um certo conhecimento da coisa. Claro, não é um conhecimento nem infalível, nem, enfim, o mais profundo que pode haver, mas é um conhecimento dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas capacidades, segundo as minhas luzes, como se diria lá no século XVIII, né? Muito bem. E pensando no que meditar sobre as ideias estoicas me trouxe, isto é, uma certa vitória sobre propensões de ira e de tristeza, eu fico pensando no que falta, né? Digamos que, do ponto de vista da aplicação, eu tenha sido até aqui nota 6,5, 7, né? Tenha conseguido algumas vitórias, algumas coisas, enfim, e imagino que alguns de vocês que têm acompanhado o canal também tenham histórias para contar, também tenham seus resultados, as suas conquistas nesse sentido, e também queiram mais em certa vertente. Pensando-se nisso, eu fico imaginando, né, o que falta, o que eu nunca fui capaz de abraçar completamente, né? E aí vem uma questão que é de personalidade. Eu nunca me senti confortável no mundo. E ao mesmo tempo, não me sentindo confortável no mundo, sendo sempre muito tímido, tendo assim muitos receios de desarrumar as coisas como elas estão, né? Não entrar como alguém que dá botinadas, caneladas e vai impondo a sua vontade, por aí vai, sendo sempre muito diplomático, sempre muito, enfim, cuidadoso com as palavras, etc, etc. Isso acaba me brecando na chamada doutrina ou disciplina, melhor dizendo, do amor fati, isto é, do amor ao fado, do amor ao destino, do amor à situação que se vive tal como ela é. Porque essas vitórias relativas e até aqui que eu tive contra minhas disposições irascíveis e de abatimento tem a ver com eu compreender certos mecanismos intelectuais de tranquilização. Então, algo me entristece ou me deixa mais chateado, ou mais furioso, e imediatamente eu penso, bem, olha, esta pessoa age assim porque ela tem o ponto de vista dela, ou isto está acontecendo porque você não tem controle sobre isso, e ao longo do tempo as coisas funcionam, eu volto a um certo nível de serenidade, embora, claro, por hábitos de família, enfim, por inclinações pessoais, isto não é de modo nenhum
infalível, eu esteja muitíssimo longe da imagem do sábio estoico ou do sábio de qualquer tipo, né? Agora, pensando-se na questão do amor fati propriamente, retomando, pelo fato de eu nunca ter me sentido confortável na vida, esta ideia de entender-se como dentro de um fluxo, como sendo levado por uma torrente ou sendo enfim, conduzido por forças maiores do que eu, é algo que me apavora, e apavora muitas pessoas, vamos dizer a verdade, apavora muitas pessoas, né? Muitas vezes isso recebe o nome de Deus, ou, enfim, o nome de totalidade, o nome aí não importa muito, mas dar este salto de confiança na realidade, tal como ela é, no todo ou em Deus, é algo que me segura um pouco, é algo que eu não pude ainda levar a termo, né, totalmente. Eu tenho uma compreensão intelectual disso, e isso me parece correto até o ponto em que eu pude investigar, mas justamente esse salto de confiança eu não sou capaz de dar, não fui capaz de dar até o momento, e o meu amor fati, meu amor ao destino é ainda uma coisa muito teórica e muito pouco vivida. É uma disposição amorosa verdadeiramente, é amar a vida como ela é, né? E pensando-se na minha situação, que deve ser a de muita gente aí, de pessoa que se sente um pouco confortável ou deslocada, né? Deslocada relativamente a tudo quanto existe, e que tem um certo receio de desarrumar as coisas, isso precisa ser derrotado. Isso precisa ser derrotado. Nós estamos aqui para nos misturar com as coisas que existem. É isso. Para dar o recado, para passar alguma mensagem, para deixar algum exemplo, alguma marca. Pode ser que seja algo que tenha importância reduzida, pode ser que seja algo que seja deixado na areia e levado por uma onda depois de pouco tempo, pode ser que seja algo que seja acolhido com incompreensão pelos outros, pode ser que seja algo de pequena monta, pode ser um trabalho de formiguinha, mas é necessário, enfim, se misturar com as coisas que existem, enfim, trabalhar com as coisas que existem. Eu sei que no nosso país muitas pessoas que têm uma formação boa, né, que estudaram, acham que o país não vale a pena, acham que, enfim, trabalhar com as pessoas que estão ao nosso redor é perda de tempo, é inútil, porque talvez elas sejam, enfim, mal formadas, ou talvez elas não tenham uma compreensão de certas coisas, ou talvez elas estejam sendo sequestradas por um monte de malandros que estão na política, mas não apenas na política. Então eu sei que há esse desconforto com o nosso país, né? Mas o país é aquilo em que você está. A não ser que você emigre e faça os passos necessários para sair daqui e para ir para outro lugar, dar-se às pessoas que estão aqui é absolutamente necessário para você ter uma vida que vale a pena. Porque do contrário, você será um teórico, uma pessoa que sabe o que uma vida plena seria, né? Sabe discursar a esse respeito, sabe falar dessas coisas, mas não vive, né? E ao mesmo tempo em que eu confesso que sempre me senti deslocado e, enfim, intimidado pelas coisas, sendo muito na minha e por aí vai, ao mesmo tempo disso, eu nunca tive, e por isso não tenho podido abraçar o cristianismo nesse sentido, apesar de respeitar a tradição cristã, enfim, a figura do Cristo e por aí vai, esta ideia de que há algo que deva ser salvo, né? Essa visão extremamente negativa da vida que diz que ela é ruim, por isso você precisa ser salvo dela, né? Eu não tenho esta visão, então eu não pude abraçar nem, enfim, a gnose com a visão do demiurgo ruim, nem, enfim, o cristianismo com a visão de que o ser humano é decaído e
Porque eu também não tenho esta convicção. Não tenho esta convicção. Enfim, o que tem para viver e o que dá para ver, por enquanto, é isto. É isto que nós estamos vivendo. Se isto é ruim, é degradado, se isto não é bom, enfim, você também, como poderá ser bom? Porque se você está mergulhado no que é ruim, como você pode diferir das coisas? Tá certo? Agora, se você está mergulhado em coisas que estão ordenadas segundo leis universais, imutáveis, e isso pressupõe a dualidade, a polaridade, o bem e o mal, as coisas boas e más, enfim, a doença e a saúde, a vida e a morte, etc, etc. Se você entende que está inserido num conjunto assim, numa totalidade assim, e é capaz de confiar nessas leis, confiar nesse fluxo, confiar nessas coisas, a vida ganha outra dimensão. E aí você não vai se sentir culpado, por exemplo, por ter alguma coisa, ou por saber alguma coisa, ou por, enfim, ter uma vida familiar razoável, boa, né? Porque não há nada de culpável nisso, não há nada de ruim nisso. É como as coisas são. E é claro que você pode trabalhar para ajudar os outros que não têm essas coisas, claro, aliás, é um dever, né? É um dever, mas sem um sentimento de culpa, putz, olha, eu tenho alguma coisa, portanto eu sou um culpado, ou eu sou misticamente responsável pela miséria dos outros, enfim. Não, você está navegando por aqui e se as circunstâncias fossem outras, você estaria na posição daquela pessoa. Então, ter esta visão, a meu ver, de maior confiança nas coisas como elas são, na realidade, algo que me falta, né? Aliás, talvez não falte para vocês, hein? Talvez não falte para vocês, talvez vocês sejam muito mais energizados por isso, digamos assim, do que eu sou. Talvez vocês tenham confiança inabalável naquilo que estão vivendo, talvez vocês não sejam pessoas intimidadas e desconfortáveis como eu naturalmente sou, e me possam dar muitas lições, né? Mas é justamente, você está no meio das coisas, é isso que eu quero dizer, você está no meio das coisas e goste disso, tenha tesão por isto, seja o que for que você esteja vivendo, seja o que for a sua família, seja o que for as suas relações, sejam o que forem as suas relações, né? Goste disso, goste de estar aqui, goste de viver assim, né? Goste de ter o que você tem, enfim. Se tiver mais, ok, é uma dádiva, é uma bênção, é legal. Se perder, ok, você perdeu, não é você, né? E goste das pessoas, viva o presente, viva bem, né, no presente, não se iluda com a duração possivelmente infinita das coisas, porque nada é infinito, né? E se entregue no fluxo. Se entregue no fluxo, se entregue nas mãos de Deus, nas mãos das leis universais, do cosmos, etc, etc. Porque nós não estamos no comando. Isto é fundamental. Nós não estamos no comando, nós não somos Deus. E nem deuses, ok? Nisto eu sou muito fechado com o cristianismo, quando diz que nós não somos Deus. Nós somos, enfim, indivíduos que têm algo de divino, uma parcela divina, mas nós estamos limitados por muitas coisas, né? Nós estamos limitados pela vida como ela é. Mas esses limites não são limites à felicidade, à harmonia, à serenidade, à confiança, a um bom caráter, ao desempenho de um bom trabalho, a ser uma boa pessoa, né? Então, sejam boas pessoas, procurem aperfeiçoar-se e vejam neste trabalho algo fundamental, o que você tem a fazer aqui e agora, hic et nunc. Se há uma vida depois desta, eu não saberia dizer, eu não fui lá ver, né? Mas se há uma vida depois desta, certamente ela tem a ver com outras questões que, enfim, estão em um outro nível e as coisas são possíveis de ver de outra perspectiva. Então, se há uma outra vida, também tenhamos confiança de que esta outra vida
nos trará experiências dignas de nota, boas, e de que a felicidade também é possível ali. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer. Está um calor considerável aqui, meu cabelo está desarrumado, mas vamos em frente e vamos ter amor fati, amor ao que estamos vivendo. Vamos ter uma disposição amorosa com relação à nossa própria vida e aquilo que está no nosso círculo de atuação. Um abraço, até o próximo vídeo.